Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, juntamente com os meus amigos pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para darmos continuidade ao estudo e agora, na verdade, o fechamento, Para encerrarmos aqui o trimestre, estudamos aqui essa revista maravilhosa de Marcos, o Evangelho de Marcos, no primeiro trimestre de 2023, o tema da nossa revista durante o trimestre Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço e na obra de Deus, comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira. Pastor Abinair Vargas Vieira, muito obrigado, meu amigo, por sua brilhante contribuição para o reino de Deus com esta revista. Em nome aqui da nossa diretoria, de todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham aqui no YouTube, de todos os nossos irmãos em todo o Brasil, nas nossas igrejas, na Nação Madureira, na grande família Madureira, da nossa diretoria, amigos, colaboradores e funcionários, muito obrigado por esse trabalho tão lindo. Quanta coisa nós aprendemos aqui. Por onde eu tenho andado, eu tenho ouvido testemunho de irmãos dizendo para mim, eu não esperava que eu ia aprender tanto isso no Evangelho de Marcos. Como foi precioso esse trimestre, como tem sido todos os demais. Então nós chegamos ao final, eu já aproveito para anunciar a próxima, Aqui está a nossa próxima revista da Escola Dominical. Olha que revista linda, Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Essa revista aqui, ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira, revista maravilhosa, Vamos falar aqui entre alguns assuntos, vamos falar na lição 7 sobre Abraão, na lição 8 sobre Isaac, na lição 9 sobre Esaú, na lição 10 sobre Jacó e por aí vai. Lições maravilhosas que nós vamos aprender aqui, querendo o bom Deus no próximo trimestre. Então, vamos falar sobre Gênesis. Bispo Abner também preparou esse livro de apoio para os irmãos professores melhorar o seu conhecimento. Aí também tem o livro de apoio aqui, que tem o mesmo título do trimestre, Então eu quero, nesse momento aqui, anunciar que a lição de hoje é sobre a 13, a última dessa revista que eu acabei de mostrar. E temos aqui como título da lição de hoje, o servo ordena a pregação do Evangelho, programada para o dia 26 de março de 2023. E esse dia é um dia muito especial. No vídeo anterior, na aula passada, eu anunciei o aniversário do Alex, que ele faz aniversário no dia 17 de março. E no dia 26 de março, quem é que faz aniversário? Esse que vos fala. E esse que está aqui ao meu lado, o pastor Marcos Santana. Nós dois fazemos aniversário no mesmo dia, 26 de março. Então você vai reunir aí com o seu povo aí, nesse dia, estudando a última lição do trimestre. Não esqueça de orar por nós, por nossas famílias, tá bom? Peço gentilmente aqui, oração por nós. Pastor Marcos Santana, meu amigo, meus parabéns, um feliz aniversário. Que Deus continue te dando vida, saúde, graça e paz. É o desejo do seu colega aqui, do seu companheiro de ministério e de bancada aqui, que faz aniversário no mesmo dia. Deus te abençoe. Agora sim, pega a sua Bíblia, a sua revista, seu plano de aula, uma caneta, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. Mas antes, eu tenho um outro anúncio. Esse sim é um anúncio que a diretoria pediu para eu passar aqui para vocês, muito especial. E dizer para você ficar esperto, porque olha, todo o trimestre que vem, nós vamos estar trazendo aqui algumas novidades para você, professor, você, aluno. Então, como nós vamos estudar a Gênesis, eu já apresentei a revista, no mês de abril, a diretoria estará colocando à disposição de todo mundo que está aqui no YouTube, que acompanha essa aula conosco, ou foco na lição, você vai poder adquirir todos os produtos da Editora Betel, seja qual for o produto, revista, livro, Bíblia, material de apoio, seja qual for o produto, com um desconto especial. O Alex vai deixar aqui o cupom
É só você usar esse cupom aqui e você vai ter o desconto automático no produto que você estiver comprando. Fique ligado, porque isso é uma coisa que vai acontecer mais vezes. Nós estamos aqui vendo um horizonte muito maravilhoso aí para promover a loja virtual. Isso é válido, lembrando, apenas no nosso site, ok? Para as compras feitas no nosso site. Então você vai usar esse cupom que está aí embaixo, você vai ter o benefício de um desconto muito especial durante todo o mês de abril. E fique ligado porque maio, certamente nós vamos ter outra surpresa, junho, outras surpresas e não vamos parar. Porque o nosso objetivo é agora, dentro desse projeto, dentro dessa visão, estar trazendo e abençoando você com benefícios que o Senhor nosso Deus permitir, que seja possível. A gente está repassando para vocês, para promover ainda mais a escola dominical, ok? Agora sim, eu quero dar as boas-vindas aqui ao pastor William Barros. Pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, meu amigo companheiro, para a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. Chegamos finalmente à nossa última lição, pastor Prates, pastor Marcos, lição 13, o servo ordena a pregação do evangelho. Texto áureo, Marcos 16,15, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa verdade aplicada vai dizer que o evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus e sua missão e finaliza com a missão dada aos seus discípulos. Também dou as boas-vindas aqui ao aniversariante do dia, pastor Marcos Santana. Meu amigo, seja bem-vindo para o objetivo da lição, a referência bíblica e a oração. Lembrando a você que logo após a oração, o pastor Marcos Santana já volta com o comentário do ponto 1 da nossa lição. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e aos nossos irmãos. Eu peço licença aos irmãos para agradecer ao pastor Prates essa homenagem e também expressar a minha gratidão a Deus por mais um ano de vida que Ele nos concede. Evidentemente, estou dizendo nos concede porque o pastor Prates também ele faz aniversário no dia 26 de março. Então, eu glorifico a Deus por chegar a esse momento da vida envolvido, comprometido com o estudo e a exposição da Palavra de Deus e ter aqui ao meu lado o pastor Prates, além de companheiro de caminhada cristã, também trabalhamos juntos na Secretaria do Campo de Madureira e também na Editora Betel. Muito obrigado, pastor, pela sua amizade, pelo seu carinho. Que Deus continue nos guardando, nos livrando e nos fortalecendo a cada dia. Pastor Prates, parabéns. Irmãos, objetivos da lição: explicar que a ordem do ID continua irreversível, mostrar a importância da pregação do Evangelho e falar que a grande comissão anuncia o amor de Deus. Textos de referência, Marcos, capítulo 16, versículos 15, 16, 17, 18 e 20. Convido os irmãos para estarmos em oração. Maravilhoso e bendito Pai Celestial, graças nós te damos por mais este momento que o Senhor nos proporciona. Pedimos que as tuas mãos abençoadoras permaneçam estendidas sobre cada um que estará estudando a tua palavra e ministrando esta lição. Que o Espírito Santo continue nos inspirando, conduzindo, esclarecendo. Que vidas sejam despertadas para perseverarem no comprometimento do cumprimento da missão que o Senhor Jesus nos deixou. Que muitas vidas continuem sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, chegamos à lição de número 13 e eu quero compartilhar com os irmãos nesta introdução a verdade aplicada. Quando estava preparando esse resumo, eu identifico que a verdade aplicada, ela nos remete a João, capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Fazendo uma conexão com a lição passada, quando nós estudamos sobre os sofrimentos, a morte e a ressurreição de Jesus, nós vemos que o relato sobre a mulher ungindo Jesus é concluído com as palavras do servo sobre a universalidade do Evangelho e o imperativo missionário. Marcos, capítulo 14, versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Um excelente versículo para estarmos conectando a lição 12 com a lição 13. Tópico 1. Missões. Um projeto do coração de Deus. Sugiro as seguintes expressões para resumir o que é abordado neste tópico: ordem, mensagem e prioridade. Lembremos das palavras do servo no início do seu ministério terreno, que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. No início do seu ministério, aqui na terra, Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais, e eu farei que sejais pescadores de homens. Ali identificamos como o começo do discipulado. E por isso que é importante nós estarmos conectando isto com a lição de hoje, porque lá nós vimos o começo do discipulado, Cristo nos chamando, e podemos juntos também enfatizar esta verdade. Ele nos chama para salvar, Ele nos chama para estarmos vivendo em relacionamento com Ele, mas atenção, esta chamada acarreta também vocação. Essa chamada acarreta também missão. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Discipulado acarreta responsabilidade no cumprimento da missão. Subtópico 1.1. Ordem. Interessante como inicia o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, capítulo que está sendo estudado nesta lição. Inicia assim: e passado o sábado. Ou seja, aquele processo que tinha iniciado há 3 anos, que nós vimos agora em Marcos 1, esse processo não ficará incompleto. Esse processo ainda não terminou. O sábado vai passar. O sábado, ele não vai permanecer, porque virá um domingo pela manhã de ressurreição. O processo não ficará incompleto. As mulheres, elas
constataram que o túmulo estava vazio. As mulheres, elas receberam a mensagem do anjo, versículo 6 do capítulo 14 de Marcos. Mas é interessante porque no versículo 8 diz que elas estavam possuídas de temor e assombro. E aí diz, nada diziam. Mas o versículo 10 nos revela que depois do encontro com Jesus ressuscitado, partindo ela anunciou. Portanto, eu quero deixar essa reflexão com os irmãos. Atestaram o túmulo vazio e ouviram a mensagem do anjo. Mas o grande impulso que ocorreu na vida das mulheres e dos discípulos foi depois que tiveram o encontro com Jesus ressuscitado. E aí receberam dele a ordem para anunciarem o Evangelho. E a Bíblia diz que partindo ela, anunciou. Que assim seja com cada membro do corpo de Cristo. Ao encerrarmos o estudo desta lição, que cada um de nós continuemos a ir anunciando as boas novas de salvação. Subtópico 1.2, mensagem. Temos uma ordem, mas também temos uma mensagem. Jesus manda ir, mas Jesus também, ele dá a mensagem. É o conteúdo do anúncio. É imprescindível que estejamos sempre retornando às Escrituras. Nas Escrituras, nós encontramos o conteúdo do anúncio. Irmãos, isso é fundamental, porque vivemos numa época de diversidade de mensagens, diversidade de conteúdo, mas nós não podemos cumprir a missão com fidelidade se não formos fiéis no anúncio da mensagem, o conteúdo. Marcos, capítulo 1, versículo 15, estejamos sempre recorrendo ao servo, ele é o nosso maior exemplo. Jesus pregando o evangelho do reino de Deus. Eu destaco esses 4 aspectos de Marcos 1,15. Tempo, reino, fé e arrependimento. Nós, como igreja, estamos vivenciando o tempo do anúncio, o tempo da evangelização, o tempo da proclamação do evangelho. Porque o reino de Deus, ele já está implantado, ele já iniciou, ainda não está na sua plenitude, mas precisamos anunciar que Jesus Cristo, ele já veio e deu início à implantação do reino. Fé e arrependimento fizeram parte do primeiro anúncio do evangelho registrado em Marcos por parte de Jesus Cristo. E subtópico 1.3. Se nós temos uma ordem, nós temos o conteúdo da mensagem e 1.3, prioridade. Aprendamos com o servo que não se deixou ser dominado pelas demandas ou circunstâncias, mas manteve o foco no cumprimento da missão. Numa época de tantas distrações, nós precisamos recorrer sempre às Escrituras, recorrer sempre à história registrada sobre Jesus Cristo, para não perdermos o foco do cumprimento
da missão. Vide as últimas palavras de Jesus enquanto era elevado às alturas. Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu destaco desse versículo esses 3 aspectos: poder, testemunhar até os confins da terra. Irmãos, a igreja em todo o tempo precisa estar alerta para que as demandas e as circunstâncias não nos façam desviar, não nos façam adiar, não nos façam relaxar no cumprimento da missão. A missão é anunciar o Evangelho, fazer discípulos. Eu encerro essa reflexão desse último subtópico compartilhando com os irmãos 2 textos bíblicos extraídos de Atos dos Apóstolos como exemplo de demanda e circunstância que, se nós não estivermos atentos, podem nos levar a nos desviarmos do cumprimento da missão. Primeiramente, Atos, capítulo 6, versículo 2. Palavras dos apóstolos. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Atenção, notemos que no versículo 3 há o registro que os apóstolos, eles consideram aquela demanda importante negócio. Eles não estão desprezando, eles não estão ignorando que aquela demanda é importante. Apenas eles estão tendo cuidado para que assuntos avaliados como importante, que vão surgindo à medida que o tempo vai passando, não tomem o lugar do cumprimento da missão. Que lição tremenda nós podemos extrair desse relato de Atos. Eis aqui, em Atos 6, um exemplo de uma demanda que surge, que é importante, mas que precisa ser tratada sem prejuízo do cumprimento da missão. E Atos, capítulo 8, versículo 4. Aqui já é um exemplo de uma circunstância que surge. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Que circunstância é essa que surgiu? A perseguição. Se levantou uma grande perseguição e a Bíblia diz que muitos andaram dispersos, tiveram que sair de Jerusalém, mas a Bíblia registra que por onde andavam os dispersos, eles anunciavam por toda parte a palavra. Eis um exemplo de circunstância que não impediu que a igreja continuasse cumprindo a missão. Que assim seja nos dias de hoje. Estejamos atentos às demandas e às circunstâncias. Aprendamos com Jesus, aprendamos com a igreja primitiva. Nada pode deter o cumprimento da missão. Até porque Marcos, capítulo 16, versículo 7, mensagem do anjo para as mulheres, ele vai adiante de vós. Eu creio que o Senhor Jesus, ele continua adiante de nós. Ele esteve adiante dos discípulos quando estava indo para Jerusalém para padecer, morrer, e ele esteve adiante dos discípulos depois de ressuscitar para o grande encontro na Galileia.
ele continua adiante do seu povo no cumprimento da missão. Estou convosco todos os dias. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Amém. Pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar, meus irmãos, antes de começar a aula aqui, e parabenizar os dois. É aniversário do pastor Marcos Santana no mesmo dia. Olha só, irmãos, é muita união, né? Eu quero aproveitar e parabenizá-los. São homens de Deus, vocês são uma referência para a minha vida e eu me sinto honrado de fazer parte dessa bancada e estar com vocês. Vocês sempre acrescentam na minha vida. E eu quero aproveitar que também em tempo aqui, semana passada foi o aniversário do Alex, ele está aqui atrás da câmera trabalhando. Eu quero parabenizar ele também porque foi o aniversário dele aqui. Deus abençoe também, Alex. Meus irmãos, na nossa lição de hoje, nossa derradeira lição, última lição desse trimestre, vai coroar tudo que nós aprendemos aqui, focando na grande missão da igreja. A razão de existir da igreja na terra. Jesus poderia ter nos arrebatado imediatamente, mas deixou a igreja aqui para ganhar o mundo. Nós já vimos com o pastor Marcos Santana aqui, o tópico primeiro, falando sobre missões, um projeto do coração de Deus. E ele trouxe vários pontos aqui sobre a grande comissão, ortogada pelo servo, o porquê de o servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. E, por último, ele falou sobre o servo nos ensina que a pregação do evangelho deve ser nossa prioridade. Nessa sequência, eu entro no tópico 2 com vocês, falando sobre o servo possuía um coração missionário. Meus irmãos, quando a gente olha para a grande comissão da igreja, eu quero lembrar vocês que não é uma comissão apenas para teólogos ou pastores. Essa é uma missão de todos. Alguns serão pastores, alguns serão cantores ou pregadores, mas todos devem ganhar almas para Jesus. Todos devem ganhar almas para Jesus. Seja pregando, seja testemunhando, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na vizinhança, enfim, a cada oportunidade que surge, o evangelho é pregado a toda criatura. Nós temos hoje a vantagem da internet, nós temos hoje as vantagens das redes sociais, onde o evangelho pode chegar muito mais longe. E a nossa missão precípua, pregar o evangelho a toda criatura. Vejam, Jesus vai dizer uma coisa que isso fica fixo na minha mente quando eu penso nisso. Ele disse, olha, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. E diz que os campos estão brancos para a ceifa, mas poucos são os trabalhadores. Tem duas coisas importantes na passagem onde Jesus fala isso. A primeira, os campos estão brancos para a ceifa, ou seja, chegou a hora da colheita. Ou colhe agora ou haverá um prejuízo enorme. Não dá para esperar. E eu já viajei por regiões do interior que havia chegado a época da colheita e tinha pessoas trabalhando durante a madrugada na colheita. E eu perguntei, mas por que trabalhando agora? Ele disse, chegou a safra, tem que colher rápido, porque senão vai perder peso, vai perder qualidade, vai perder e vai ter prejuízo. Jesus vai usar a mesma figura para mostrar a urgência da igreja, pregar o evangelho. E da mesma forma ele vai dizer o seguinte, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. A palavra no original, no grego, que é a língua do Novo Testamento, para ceifeiros aqui, ou trabalhadores, é a palavra artesão perito. Sabe o que Jesus está dizendo? Pede para o Pai mandar os preparados. Pede para o Pai mandar os melhores. Olha que coisa, não? Ou seja, meus irmãos, eu lembro quando eu era garoto, tinha irmãos que na simplicidade diziam assim, eu não sei cantar não, é para Jesus. Eu não sei pregar não, eu jogo as palavras, Jesus arruma. Mas irmãos, a gente entende, muitos irmãos, em cada época, a gente foi se adequando e melhorando e consertando nossos erros. Porém, meus irmãos, a aula, a escola bíblica dominical, essa gravação que acontece toda semana aqui, são ferramentas justamente para aprimorar, para melhorar, para trazer instrução para que nós possamos crescer. É necessário crescer na graça e no conhecimento. É necessário manter o foco da igreja, a direção e o rumo. O rumo da igreja é parecer com Jesus, o estilo da igreja é parecer com Jesus e a missão, a razão de existência da igreja é glorificar a Jesus e ganhar almas para Cristo. Essa é a razão da igreja. Se cada pessoa que assiste essa aula entender o que nós estamos dizendo aqui, nós teremos em cada pessoa um missionário. Por quê? Porque a partir da aula de hoje, a partir da porta da sua casa para fora,
Cada pessoa que você ver sem Cristo será o seu campo missionário. É isso. Essa é a visão que nós precisamos possuir, precisamos ter nesse momento. Ele vai mostrar aqui na nossa lição sobre justamente isso. Ele vai dizer no tópico 2.1, o servo começou seu ministério cumprindo o ID. Vejam que Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus esteve ao lado do povo, ao lado das multidões. Ele foi acusado de comer entre pecadores e publicanos e prostitutas. Ele estava onde estava o povo. Ele foi onde estavam os necessitados. Inclusive, há um erro que muitas pessoas cometem quando falam disso. Eu vi um pregador, um pastor, um mestre, dizendo o seguinte, que Jesus fez uma clara, olha a frase, que Jesus fez uma clara opção pelos pobres. Irmão, e que a igreja de hoje errou e está errada porque não segue o exemplo de Jesus. Irmãos, eu quero deixar claro para os irmãos que isso é mentira, isso é uma falácia. Jesus não fez uma clara opção pelos pobres. Jesus fez uma clara opção pelo ser humano, seja pobre, seja rico, seja grande ou seja escravo. Sabe, Jesus fez uma clara opção pelo ser humano. Você vai encontrar Jesus falando com pessoas pobres e Jesus evangelizando pessoas ricas. Jesus jamais deixou de ir ao encontro daquele que precisa do evangelho. Porque do ponto de vista espiritual, uma pessoa que mora debaixo da ponte e um outro que mora numa cobertura de um bairro rico e ambos estão perdidos indo para o inferno, todos dois são pobres miseráveis indo para o inferno. Ou seja, tanto o debaixo da ponte como morando na cobertura, todos os dois são miseráveis pecadores. Então Jesus jamais fez distinção entre pessoas. Jesus jamais optou pelo pobre, ele optou pelo ser humano. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Senão a gente começa a entrar no evangelho de classes, o evangelho que começa a nos separar e nos dividir e começa a criticar as igrejas e pastores como se nós fôssemos gananciosos atrás de dinheiro. Isso é mentira. A igreja deve olhar para o ser humano. Nós precisamos evangelizar o mundo precisa do evangelho de Jesus. Tem pessoas que têm dinheiro, que são ricas, estão se matando, estão drogadas, alcoolizadas, precisando do evangelho. Existem pessoas pobres, existem pessoas classe média, que da mesma forma estão sofrendo indo para o inferno. O evangelho precisa ser pregado a todos. Todos precisam ser alcançados pelo evangelho de Jesus. Nós vamos ver na sequência aqui que o servo montou sua equipe missionária. Vejam, Jesus vai se cercar de pessoas das mais variadas profissões, de pessoas simples. Tinha um publicano, tinha pescadores. Agora vejam, e Jesus vai prepará-los durante 3 anos e meio andando com ele, dormindo, acordando com ele, ensinando, dando a eles, delegando poder, mandando eles batizarem, mandando eles ministrarem sobre os enfermos, expulsar demônios. Jesus os treinou, os preparou e mandou que eles fizessem discípulos. Ou seja, Jesus mostra como fazer, ensina a eles para que eles reproduzam isso. O evangelho de Jesus, ele está baseado num tripé. Nós já vimos isso aqui em outra aula. Curas, expulsar demônios, libertação de pessoas de demônios e a pregação, a ministração da palavra, seja pregando e ensinando. Então esse é o tripé do ministério de Jesus. Curas, libertação de demônios na vida das pessoas e a ministração da palavra, ensinada e pregada. Esse é o tripé que a igreja precisa seguir. Meus irmãos, nós precisamos nos revestir de poder para que os demônios se manifestem e saiam. Não é possível sermos chamados de corpo de Cristo, igreja do Senhor, onde pessoas vão para um culto endemoniado e continuam endemoniadas e voltam endemoniadas para casa. Nós não podemos, irmãos, viver um evangelho onde não há milagre, onde não há cura, onde milagre e cura vira história do passado. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele disse que os sinais seguirão aos que creem. Ou seja, o que está faltando para muita gente, os sinais acontecerem, vejam, a Bíblia diz que os sinais seguirão
aos que creem. Ou seja, para seguir, tem que estar em movimento. Não dá para seguir alguém parado. Se você para os sinais. Se você param as curas. Se você já não há mais demônios saindo. Se você tudo para. Quando você começa a viver o que Deus tem para você, quando você começa a cumprir a missão de Jesus, veja, você começa a pregar a palavra, você começa a falar com um colega de trabalho, você começa a falar com um colega de faculdade, você começa num culto doméstico, etc. Quando você começa a fazer a obra de Deus, o que acontece? Testemunhos. Digam para mim se não é verdade isso. É só você começar a se movimentar. Daqui a pouco é uma pessoa que foi curada, daqui a pouco uma pessoa foi liberta, daqui a pouco um vem dar um testemunho de um milagre financeiro. As coisas começam a acontecer, irmãos. Sabe, nós precisamos pregar o evangelho com a nossa vida e falando, pregando, testificando. Fale para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Testifique quem é Jesus. Fale do amor de Deus. Aproveite as brechas e oportunidades. Irmãos, Deus tem o poder de criar situações e circunstâncias para que o evangelho seja pregado. O que não pode acontecer é esse trimestre acabar, a aula de hoje terminar sem que você se torne um missionário. Irmãos, uma pessoa ou outra que assiste essa aula vai viajar para fora do Brasil para fazer missões transcultural. Uma pessoa ou outra que assiste essa aula vai ser enviado para fora da sua cidade, para outro estado, para outra região do Brasil. Mas todos que assistem essa aula podem acabar essa aula se tornando um ganhador de almas. A minha oração nesse momento é que a chama do Espírito arda no seu coração e venha compungir você, mover você a olhar para os perdidos com outro olhar a partir de hoje, a sentir o peso dessas almas indo para o inferno, sentir o peso de cada vida perdida sem Deus. E Deus irá mover, e Deus irá dirigir, e Deus irá criar circunstâncias, e Deus irá lhe dar oportunidade, e o nome do Senhor chegará e tocará em corações e será glorificado através da instrumentalidade da sua vida. Deus escolheu você. É a sua hora, é o seu tempo. Não há mais tempo a perder. Comece hoje mesmo, neste domingo, leve alguém à noite para o culto. Convide pessoas. Faça dessa aula de hoje um pontapé inicial para fazer a obra de Deus. E você que parou, desanimou, já fez muita coisa na casa de Deus, mas hoje encontra-se parado. Seu vaso está emborcado. Acorda enquanto é tempo. Desperta enquanto é tempo. Não há mais tempo a perder. Não há mais o que esperar. Desce à casa do oleiro. Vai lá, te humilha na presença de Deus. Aquele que unge, aquele que reveste, aquele que dá dons, aquele que pode operar poder e milagres, ele vai tocar, vai perdoar, ele vai te revestir e vai te usar. Acabe esta aula e acredite, vão e curem os doentes, vão e expulsem os demônios, vão e preguem a palavra e eu garanto, os sinais seguirão vocês. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado, querido amigo pastor William Barros, aí pelo brilhante comentário do ponto 2 que o senhor acabou de trazer aí para nós, onde o senhor falou aí sobre o ponto 2, comentando esse tópico maravilhoso, o servo possuía um coração missionário. Também agradeço aqui o pastor Marcos Santana pelo brilhante comentário no ponto 1, missões, um projeto no coração de Deus. Agora eu peço a você gentilmente, que esteve conosco até agora, fique mais um pouquinho. Nós já vamos estar concluindo aqui, fechando a nossa aula, fechando o trimestre, fechando esse estudo maravilhoso com o ponto 3, o ID é realizado pelos discípulos. Meus irmãos, a missão que o servo confiou aos discípulos para anunciar o arrependimento e a remissão de pecados em todos os lugares foi muito bem entendido pelos discípulos. Se tem uma coisa que nós temos que entender e ver e aplaudir nos evangelhos, é exatamente isso. Eles saem ali, estão tristes com Jesus que morre, eles são renovados com a ressurreição de Cristo, o Senhor apresenta-se a ele, passa 40 dias com eles aqui na terra, onde tem muitos momentos que
nós sabemos que não estão registrados na Bíblia com ele, que Jesus passou com eles ali. Eles são motivados e eles ficam aguardando o que? O Pentecoste, a chegada do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem e eles são batizados com o Espírito Santo, esses discípulos, aqueles homens simples, eles viram verdadeiras tochas humanas. E se tem uma coisa que nós temos que aplaudir, é que esses homens entenderam o real significado da presença deles e por que eles foram escolhidos por Jesus. Eles tinham uma missão, que era levar adiante a mensagem do Senhor Jesus. E isso eles fizeram muito bem e pagaram um alto preço por fazer, mas não negaram Jesus e foram fiel até o fim. E o Senhor espera que isso seja repetido com cada um de nós. Marcos narra que após Jesus ter recebido no céu e assentar-se à direita de Deus, os discípulos partiram imediatamente para pregar os homens em todas as partes. E Jesus confirmava a palavra com sinais que os seguiam, conforme Marcos 16, 19 e 20. Nosso comentarista traz para nós um resumo desse ponto 3. No 3.1, ele identifica como cumpridores do servo, precisamos de uma coisa: evangelizar. No 2, ele já fala, precisamos discipular. E no 3, ele já fala, precisamos implantar novas igrejas. Então, olha a sequência: evangelizar, discipular e implantar novas igrejas. Então, você evangeliza, você ganha a pessoa, você discipula, prepara ele. Uma vez preparada, bora trabalhar e vamos fazer o quê? Implantar a igreja. Então, o resumo da aula de hoje, no terceiro ponto, é mostrar a importância que nós, como discípulos de Jesus, precisamos fazer a mesma coisa: evangelizar, discipular e trabalhar, ou seja, produzir frutos. Após o Senhor ser recebido no céu e assentar-se à direita de Deus, os discípulos partiram para pregar aos homens em todas as partes, e o Senhor ia confirmando a palavra com sinais que seguiam cada passo dos discípulos. Marcos 16, 19 e 20, como nós já dissemos. Jesus mandou a gente pregar o Evangelho para que o ser humano não seja condenado ao inferno. Meus irmãos, Deus não tem prazer em condenar ninguém. Aliás, Ele não condena, quem condena só o nosso pecado. O nosso pecado é que nos condena. E uma vez pecando e não se arrependendo, não se humilhando perante o Senhor, não tem como. Então nós, como discípulos de Cristo, nós temos que alertar o povo: olha, Jesus é a solução, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, fazendo isso, ganhando as pessoas para Cristo, a gente está livrando eles da condenação do inferno. A lição de hoje propõe isso. Então, terminando a aula hoje, que tal uma promoção aí de uma grande evangelização, de um grande trabalho de evangelização, que eu sei que já é feito e com muito esmero, mas talvez um upgrade, algo diferente, algo diferenciado ser realizado com todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, crianças, jovens, adolescentes, jovens casais, adultos, anciãos, juntar todo mundo, fazer talvez um trabalho lindo, ar livre, né? Um trabalho maravilhoso, conforme seja possível em cada região. Que tal, né? Fica aí a ideia. Meus irmãos, quando olhamos para o empenho do trabalho dos discípulos e presenciamos a dedicação deles na solidificação das primeiras igrejas, a gente compreende a seriedade de entregar a nossa vida ao trabalho de evangelização para que o reino de Deus cresça e se estabeleça. É de vital importância entender que o ensino cristão, a Igreja de Cristo, precisa da visão da multiplicação. Nós precisamos trabalhar na capacitação de novos crentes a fim de torná-los discípulos de Cristo, porque somos resultados dessa visão desbravadora. Nossos antecessores cumpriram fielmente a missão que receberam do Senhor. E nós, e eu, e você, a Igreja de Cristo, a igreja atual, nós temos a missão de ir adiante, de continuar até que Ele volte. A nossa missão não acabou. Nossa obrigação é continuar. Nossos pais fizeram a parte deles, trabalharam, implantaram igreja. Hoje você está nessa igreja linda, maravilhosa, ar-condicionado, poltronas, mas alguém pagou o preço. Não foi fácil chegar onde talvez a gente não tenha essa noção.
Nós aqui em Madureira, uma catedral linda, maravilhosa, você olha para aquele templo, você fica espantado com tanta riqueza, mas aquilo teve um preço. E eu não estou falando de preço material, eu estou falando de dedicação, de entrega, de renúncia, que os nossos antecessores cumpriram. No tempo deles, eles fizeram a parte deles. E no nosso tempo. Então, a gente estudou Marcos, seminou, fechamos agora o Evangelho de Marcos. É só para ter mais um conhecimento? Não. Tem que ter mudança, tem que ter renovação, tem que ter atitude. Nós, como igreja, precisamos entender isso. O que estamos fazendo está bom ou podemos melhorar? O que a gente aprendeu nesse trimestre? É só mais um conhecimento na mente? Ou será que nós somos chacoalhados e promovidos para uma mudança? O objetivo da escola dominical é isso. É a gente ter esse entendimento que os nossos irmãos do passado fizeram. E nós, na igreja de hoje, não é na igreja do amanhã não, é do hoje. Agora, eu e você temos essa missão e essa responsabilidade de ir fazer discípulo em todas as nações. Que Deus abençoe cada igreja, cada pastor presidente, cada núcleo de ensino da palavra de Deus, cada departamento de missões espalhado por esse Brasil e afora, em outros países. O Alex estava nos dizendo, trazendo um resumo, nós temos pessoas que acompanham na Rússia, lugar distante, nunca imaginei que nós tivéssemos alguém lá na Rússia, ou assistindo às nossas aulas, participando conosco dessas aulas. Maravilha! A todos vocês que estão fora do Brasil, não sei onde você está agora, mas provavelmente você está num lugar muito distante, que talvez eu nunca vá fisicamente ter a condição de estar onde você está, mas você está aqui com a gente, sentindo esse calor humano. Nós estamos juntos trabalhando, fazendo a obra de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. E eu desejo do fundo do meu coração, como um dos membros aqui desta mesa, que o seu trabalho cresça, continue. Segundo trimestre, pela fé, eu digo uma palavra de fé, a tua igreja vai crescer, o teu rebanho vai aumentar, as pessoas vão ter mais luz, mais conhecimento, mais saúde, mais graça, mais fé, mais virtude. Que a tua igreja cresça, que haja muitos batismos nas águas e com o Espírito Santo, muitas curas, muita renovação, muita gente voltando, muitos desviados voltando, que haja muita reconciliação, que o Espírito Santo, só Ele pode fazer isso, essa renovação, essa chacoalhada. E assim eu termino esse trimestre, orando por você e desejando, te agradecendo, mas lançando essa palavra de fé, essa palavra forte, que vai dar certo, você vai melhorar, você vai crescer, você vai se dedicar ainda mais, vai dar certo, porque você é comprometido com a obra de Deus, você é apaixonado como eu pela obra de Deus. Satanás não tem poder e não tem autoridade para nos parar. Em nome de Jesus, nada e ninguém vai nos calar e ninguém vai nos parar. A igreja vai continuar marchando, avançando, porque essa é a nossa função. Que Deus ilumine a sua igreja, que Deus ilumine os alunos e professores da escola dominical, que Deus abençoe cada um de nós. E olha, irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui não se trata de uma sugestão, é uma ordem que Jesus deu, que é ganhar almas para Jesus, amém? E para concluir este vídeo, eu termino dizendo que o estudo do Evangelho de Marcos, aprendemos que Jesus Cristo, ressuscitado, nos deixou uma missão, que deve ser conhecida e cumprida com responsabilidade, comprometimento no poder do Espírito Santo, que é anunciar o Evangelho para fazer discípulos até que Ele venha. Nós aprendemos nesta lição, ponto 1, lá no ponto 1 com o pastor Marcos Santana, como discípulo de Cristo, devemos ser comprometidos com a grande comissão designada por Ele. Esse é o apogeu de uma vida de serviço e por isso devemos servir. No ponto 2, com o pastor William Barros, nós aprendemos que assim como o servo cumpriu a sua missão, devemos todos cumprir a ordem dada aos discípulos de anunciar o Evangelho a toda criatura. E aqui no ponto 3, comigo, nós aprendemos que a Igreja do Senhor tem a missão de ir e fazer discípulos em todas as nações. E não se trata de uma sugestão, e sim de uma ordem muito clara dada por nosso Senhor
Jesus Cristo. E assim chegamos ao final deste vídeo, desse trimestre e desta lição preciosa. Querendo o bom Deus, só querendo Ele. Na semana que vem, a gente vai voltar aqui novamente, nos estúdios da editora, para dar início aqui aos estudos da nossa lição, que eu já mostrei na abertura desse vídeo. Gênesis. Vamos estar estudando a primeira lição, que tem por título Do Éden a Babel, programada para o dia 2 de abril de 2023. Ok, meus irmãos? A EBD não pode parar. Vamos orar? Com uma oração feita pelo pastor William Barros, a gente despede de você, despede desse trimestre, dizendo mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos com o pastor William Barros. Oremos, meus irmãos, e que possamos todos nós cumprir o ID de Jesus. Pai, peço-te, ó Deus, que tu uses a cada pessoa que assiste essa aula como um ganhador de almas, como um servo, ó Deus, com um testemunho poderoso que pode salvar vidas. Por isso eu oro, Senhor, para que cada um seja cheio do teu Espírito e um instrumento para ganhar almas. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.